Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar de um tema que é uma sugestão de um dos colegas que tem participado do canal, que é o Lucas Vieira. É quase que vamos dizer assim, um tema em metalinguagem, né? Ele deixou um comentário bastante interessante pedindo para comunicar a respeito da realidade do violão, dos violonistas, em meio a essa novidade que é hoje as novas tecnologias de comunicação, as redes sociais e todo esse novo universo, né? Que faz a intermediação entre público e artistas, mais recentemente entre professores e alunos. Ele pediu alguns comentários a esse respeito. E esse vídeo aqui está dedicado a esse assunto. Bom, meu nome é Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo e eu recebi com muita satisfação assim, o comentário do Lucas Vieira, que é um excelente violonista, um excelente professor de violão. Eu conheço o trabalho dele já faz um certo tempo e ele não poderia deixar de fazer uma pergunta também extremamente qualificada, né? É interessante ler o comentário dele inteiro para a gente poder embasar um pouco o que vai ser falado aqui. O Lucas disse: seria muito interessante um vídeo sobre as novas perspectivas da música e do violão em meio às redes sociais e a toda a modernidade tecnológica. Existem casos hoje de violonistas que não fizeram os caminhos mais tradicionais, ele põe entre parênteses assim, concursos e festivais, e possuem uma legião de seguidores que acompanham e são influenciados pelo trabalho deles. Como o violão vem se adaptando a essa nova realidade? Um bom vídeo no YouTube tem mais peso do que uma gravação nos moldes tradicionais? Obrigado mais uma vez pelo trabalho, obrigado a você. E acho que a maneira como essa pergunta está estruturada, depois o usuário pode voltar o vídeo aí no canal para perceber, né? A forma como essa pergunta está estruturada, ela já é em si a resposta. Existe uma série de respostas, né, que já são colocadas pela maneira como o Lucas estruturou a pergunta. Acho que a essa altura do campeonato ninguém aqui deve estar imaginando que uma resposta a uma pergunta seja uma coisa assim simples, né? Pão, pão, queijo, queijo. Você é sim ou não, tal coisa, tal coisa. No universo das artes e da cultura as coisas não acontecem dessa maneira. Muitas vezes uma resposta a uma pergunta é simplesmente outra pergunta, é simplesmente uma outra questão. Uma boa resposta a uma pergunta, às vezes, é o levantamento de um problema, né? Então, quando o Lucas coloca assim, que perspectivas do violão em meio à modernidade tecnológica, aqui nós temos dois problemas a serem analisados. O primeiro é que eu acho que é muito cedo falar das perspectivas diante da modernidade tecnológica, né? E a segunda questão é que o violão e a música são realidades que estão nos acompanhando há pelo menos 5.000 anos. Quer dizer, a necessidade de arte e a necessidade de música é uma coisa que parece que não alterou muito ao longo do tempo e com todas as mudanças de meios e de tecnologias que nós presenciamos desde que nós temos a música, a tradição musical registrada, né? Então é muito pouco provável que a internet e as novas tecnologias mudem alguma coisa nesse sentido, né, da nossa necessidade de ter contato com a música e de ter contato com a arte. Por outro lado, é lógico que uma diferença de meios também vai impor condições para que as informações circulem e o modo como as informações circulam, né? Eu tenho uma filha pequena, uma filha de 1 ano e 7 meses de idade, que é deslumbradíssima com as novidades que ela anda escolhendo e que ela tem contato, né, com as novidades com as quais ela tem contato. E uma coisa que eu acho que os adultos deveriam preservar é essa fascinação neutra, vamos dizer. Porque a criança, nessa idade, ela é fascinada, mas ela não é apaixonada. Entende? Existe uma diferença. Ela não toma um partido tão vigoroso assim, em relação às coisas que ela descobre. Ela simplesmente descobre. A fascinação dela é por descobrir, né? E a internet, eu acho que é um brinquedo novo nesse sentido. Nós ainda estamos engatinhando em relação à internet. A gente não sabe muito bem até onde isso pode levar. E nós já tomamos caminhos muito errados e já concluímos coisas muito absurdas em relação à internet. Já tivemos uma frustração de expectativas muito grande em relação à internet. Eu vou dar só um pequeno exemplo. O YouTube, por exemplo, essa plataforma através da qual nós estamos trocando informações já faz um certo tempo, o canal existe há pouco mais de um mês, e muita coisa já foi disponibilizada aqui em termos de conteúdo de autoeducação, né? Em termos de comentários a respeito da realidade violonística, da realidade musical, em relação à técnica.
Mas é interessante que o YouTube também seja o responsável pela maior disseminação de vídeos sobre terraplanismo que existe. Quer dizer, talvez no século XX a gente tenha uma quantidade de pessoas que acreditam que a Terra é plana, que pode ser até maior proporcionalmente à quantidade de pessoas que no século XVIII que acreditavam que a Terra era plana, né? E por que isso acontece? Porque a internet, ao mesmo tempo que ela disponibiliza uma série de conhecimentos, ela é regulamentada por esse maldito algoritmo que mantém a gente fechado nas informações que a gente procura. Então, mesmo uma questão como essa, por exemplo, a questão da Terra plana, se a pessoa se interessa demais por aquilo, vai aparecendo cada vez mais vídeos na timeline dela que vão confirmando aquilo que ela já tende a acreditar, independente se aquilo seja uma informação verossímil ou não. Isso é importante. Por que eu estou mencionando esse exemplo? Porque é um caso extremo que mina a capacidade das pessoas concordarem a respeito de como o conhecimento pode ser construído. A pergunta de, assim, como você sabe tal informação, hoje nunca foi tão importante. Hoje é muito mais importante a gente analisar o processo através do qual uma afirmação é construída do que, às vezes, até o resultado final, o produto final, que é, enfim, a informação em questão. No caso do violão e da música, eu acho que não vai ser diferente. Muitas informações que nós temos acesso à internet são claramente equivocadas. Há uma série de lideranças, vamos dizer, de formadores de opinião na internet que transferem conceitos equivocados, ou conceitos inúteis, ou conceitos que não agregam muito ao desenvolvimento da percepção artística das pessoas. A pergunta que a gente teria que fazer em seguida é, mas afinal, quando na história da humanidade isso foi diferente? Ou a gente acha que Fernando Sor era o tratado mais lido da Europa na época que ele foi publicado? Ou que Dionísio Aguado foi vendido que nem água nas bancas de jornais do século XIX? Não. Sempre houve picaretas, sempre houve pessoas interessadas mais em dizer aquilo que as pessoas queriam ouvir, em dizer aquilo que as pessoas queriam confirmar dentro das suas bolhas de desconhecimento e de ignorância. E a vantagem do século XX é que nós temos uma história que filtrou essas diversas informações e hoje nós podemos criticar essas veiculações de informações de uma forma um pouco mais eficiente, talvez, né? Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, e a internet de fato ela é realmente uma novidade. Em relação ao fato de alguns violonistas estarem consolidando suas carreiras através de processos que não são os processos tradicionais, os concursos eles são importantes para a consolidação de carreiras, é preciso que se diga isso, somente a partir dos anos 70, 1970 até a atualidade. E alguns dos grandes ícones do violão, mesmo na atualidade, consolidaram sua carreira sem ter ganho nenhum concurso, nunca nas suas vidas. Um exemplo clássico é o Manuel Barrueco, que é um dos maiores influenciadores, tanto pela forma de tocar, quanto pelo tipo de técnica, quanto pelo tipo de instrumento que ele utiliza. É um dos violonistas mais influentes do final do século XX para o começo do século XXI. Mas ele não venceu nenhum concurso, nunca na vida dele. E isso prova de que esses caminhos tradicionais que o Lucas cita talvez não sejam tão tradicionais assim. O que consolida uma carreira talvez seja um conjunto muito grande de fatores. Um conjunto de habilidades que a pessoa está aberto para elas, um atendimento a repertórios e uma formação profunda o suficiente para responder a questões musicais que estão colocadas no nosso tempo. Ninguém tem a resposta de quais são essas questões. Todos estão tateando, todos estão tentando, e eu acho que o uso da tecnologia de informação vai fazer parte dessa busca. Eu acho significativo que um violonista como Fábio Zanon, por exemplo, num dos vídeos que eu comentei aqui no canal, ele mencione claramente, ele fala que hoje ele fala em algum momento do vídeo que eu citei, eu vou colocar esse vídeo aqui na tela final para vocês terem acesso, né? Que talvez hoje seja muito mais importante você ter uma boa plataforma, um bom canal, uma boa plataforma de internet para divulgar o seu trabalho do que eventualmente ganhar um concurso para consolidar uma carreira. É claro que ele está pensando em uma série de violonistas que puderam fazer isso, mas também esses canais e essas lideranças elas são consolidadas também pelo processo de impulsionamento de canais, né? Que é um processo que não está disponível também para todo mundo. Quer dizer, ainda é questionável mesmo a função democratizadora do conhecimento que é feito pela internet. A maioria de nós que tem se envolvido no trabalho pela internet continua mantendo o seu trabalho estrito dentro de um círculo de conhecidos e amigos, ainda é a propaganda boca a boca,
E o próprio conhecimento que é veiculado pela internet tem que ser filtrado por outras autoridades, por outros professores, por outros pesquisadores que têm um conhecimento também grande na área e vão fazendo a seleção daquilo que funciona e daquilo que não funciona, vão distinguindo aquelas informações mais interessantes das menos interessantes. Eu vivo falando para vocês aqui no canal, critiquem os vídeos que estão sendo colocados, porque ninguém tem o monopólio da sabedoria. Mesmo que eu tenha um pós-doc na Universidade de São Paulo, eu não estou isento de falar uma bobagem, ou de abordar um assunto dentro de vamos dizer, de uma estrutura de diálogo e de discurso que às vezes para a plataforma da internet não tem sentido, né? Então é importante que o conhecimento seja construído coletivamente, sempre com essa postura de humildade e essa postura também de voluntarismo. Eu não vou deixar de fazer os vídeos da internet, mesmo que eu seja muito criticado, assim como os usuários do canal não podem se sentir intimidados a fazer comentários a respeito de questões ou de problemas que eles veem. Então, esse fluxo de informações, talvez isso seja uma novidade boa. Isso seja uma coisa que realmente se modificou um pouco com essa nova ferramenta de comunicação que é a internet. Mas ela não exonera a gente da autorresponsabilidade, da necessidade de continuamente estar fazendo pesquisas, remodelando nossos modos de pensar e assim, nos mantemos abertos para novas informações que possam, porventura, até obrigar a gente a fazer mudanças radicais mesmo na nossa maneira de ser, na nossa maneira de ver o instrumento, na nossa maneira de compreender as coisas. Esse movimento constante é uma coisa que talvez a internet favoreça. Mas, novamente, a gente vem com a velha questão. Quando, em que momento da história da humanidade isso foi diferente? Qualquer grande artista de qualquer período histórico segue essa máxima. É preciso se manter aberto ao conhecimento, é preciso se manter lúcido para aquilo que está acontecendo em volta e tentar oferecer uma demanda sem a rigidez das respostas que muitas vezes só os ignorantes conseguem preservar, né? Então eu acho que é isso. A última questão que ele falava, como que o violão vem se adaptando a essa realidade, da mesma maneira como todos os outros instrumentos. A gente vem cada vez mais vídeos, cada vez mais aulas, cada vez mais material circulando pela internet. E esses vídeos, essas aulas, essas plataformas novas, às vezes são responsáveis realmente assim, elas catapultam profissões, catapultam profissionais, né? E essa é a forma de comunicação do século XXI. É dessa maneira que a gente está preparado que a gente tem que se preparar pelo menos para divulgar o nosso trabalho, para se fazer conhecer, né? Outras ferramentas tradicionais não deixaram de existir, eu imagino. Da mesma maneira como não deixou de existir a partitura impressa. E eu me lembro quando começou essa coisa do computador, nos anos 90, as pessoas falavam, o papel impresso logo vai ser obsoleto, daqui a um tempo ninguém mais vai usar. E hoje é um período em que a gente mais usa o papel impresso. Então, enfim, desculpe não conseguir apresentar uma resposta assim mais preto no branco, né? Mas um filósofo que eu vou comentar ainda muitas vezes nos vídeos aqui do canal, provavelmente porque é o filósofo que embasou a minha tese de doutorado, ele comentou Hans-Georg Gadamer, né, o filósofo alemão Gadamer, que comenta bastante sobre essa questão da modernidade, da inovação, numa chave que eu acho bastante interessante e muito especial para a gente compreender o desenvolvimento da arte. Ele diz que importa saber aquilo que se mantém, porque o mundo ele é agressivo com as mudanças, ele varre o presente de uma forma praticamente inexorável. Não tem como você lutar contra uma mudança que se impõe pela história. Mas é possível lutar por aquilo que deve ser preservado no meio daquilo que está sendo varrido. E, de fato, a história tem mostrado para a gente que as grandes questões da humanidade permanecem sempre as mesmas, apesar da roupagem delas ser sempre diferente. É por isso que a gente ainda lê os tratados de Sor, é por isso que a gente ainda ouve a música de Bach, é por isso que a gente ainda vai atrás da história da música medieval, da polifonia, da constituição da harmonia, para entender o que é a linguagem musical. E mesmo nas artes mais avançadas, nós estamos nos espelhando nos gigantes do passado. A gente observa como Arnold Schoenberg construiu sua carreira, a gente observa como que Segovia construiu sua carreira, como que Julian Brim fez as prioridades estéticas do seu trabalho e como ele tem incentivado os jovens, atualmente, através da bolsa de estudo com que ele contempla jovens talentosos no violão, a estar sempre de olho para o futuro, mas também conhecendo com muita clareza, com muita solidez, os fundamentos do passado. Essa mescla de passado, presente e futuro
é o cerne principal das nossas atividades como artistas. E eu não acredito, sinceramente, que isso vai mudar com as novas plataformas de divulgação, com o YouTube, com a internet, com as redes sociais. Pelo contrário, eu acho que esse é o momento em que a gente precisa realmente nos fixar nessas questões humanas, né, de afinidade, crítica, construção de valores, abertura de cabeça, abertura para o novo, abertura para aquilo para o embasamento das informações que a gente tem, né? Isso talvez não mude nunca, né? Pelo menos a gente não vê mudança nesse aspecto num horizonte muito próximo. É isso, então aguardo vocês aí para o próximo vídeo na próxima quinta-feira, que vai tratar de questões relacionadas ao violão, relacionadas ao instrumento, seguindo mais uma vez sugestões de usuários do canal, tá bem? Um abraço para vocês e até lá.